Você já deve ter percebido que a maioria das pessoas tem a inclinação, a tendência de imitar os outros. Isso desde pequenos. O que é que nos faz ter esta inclinação? O que é que nos faz ter este desejo? O medo. O medo de ser diferente. O medo de ser deixado de lado como alguém que não pertence a um determinado grupo, que não faz parte de uma certa sociedade. O medo de não ser aceito. A outra face deste medo, o outro lado desta moeda, é o desejo de agradar às pessoas. Desejamos ser aceitos, desejamos ser considerados pessoas legais, nós ansiamos por aceitação. E se o preço desta aceitação for ser igual aos outros, nós estamos dispostos a pagar este preço. E como eu já disse, o outro lado desta moeda é o medo. O medo de ser rejeitado. O medo nos faz buscar ser igual aos outros. E isso pode levar o povo de Deus a se comprometer em sua fé, a deixar de ser um povo distinto e fiel a Deus, para ser um povo igual a todos os outros. Há uma advertência clara quanto a isso no livro de Jeremias, capítulo 10. Vamos ler Jeremias, capítulo 10. Ouvi a palavra do Senhor, que vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois é a ti devido isto. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão debaixo da terra e de debaixo dos céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto das águas no céu,
e sobem vapores das extremidades da terra, ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade, são obra ridícula, no tempo do castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Nesse texto de Jeremias, ele comunica a palavra de Deus, dizendo para o povo da sua época: vocês não devem temer os costumes do mundo. Vocês não devem imitar o mundo em seus costumes, nem ter medo do que eles temem. E o profeta começa dizendo isso, mostrando que os ídolos não devem ser temidos, porque eles não são nada. Nesta palavra que Deus traz ao povo da época de Jeremias, que era um povo que cedia à tentação de se tornar semelhante às outras nações, que havia sido chamado para ser distinto, para ser diferente, para ser representante de Deus na terra e espelhar a natureza de Deus, sua santidade, sua sabedoria. Esse povo teimava em rejeitar esta missão e se tornar semelhante às outras nações. Mais uma nação igual às outras. Após vários anos de aviso de Deus, de alerta e de disciplina, eles ainda não haviam aprendido. E mais uma vez Deus lhes diz: não aprendam o caminho dos povos deste mundo. Não entrem em pânico com os sinais dos céus, porque são aquelas nações que entram em pânico com isso. Mas estes costumes destas pessoas são vazios, são sem substância, não têm poder. E depois vai dizer: não tenham medo dos ídolos, porque eles não podem fazer bem nem mal. Então Deus está dizendo: os ídolos não devem ser temidos. E não devem ser temidos porque eles não são nada. Os povos do mundo é que temem, mas temem pela impotência que aqueles deuses têm. Aqueles deuses não podem ajudá-los. Aqueles deuses não podem socorrê-los. São vazios, são destituídos de realidade, de peso. Não têm eficácia, não têm valor. São resultado do material, da criação, daquilo que Deus criou. Lá da floresta, onde alguém vai com um machado, corta uma árvore, carrega essa árvore até a cidade. Ali um artífice trabalha usando suas ferramentas, como Jeremias mesmo diz, usando aí o martelo. Ele trabalha então aquela madeira e depois aquela madeira é embelezada com prata e ouro. E apesar de tudo isso, ela ainda precisa ser bem fixada, bem presa. É necessário usar alguns pregos para deixá-la firme, sem oscilar. E ao contar isso, Jeremias está mostrando que aqueles ídolos são obras das mãos dos homens. Que de fato as pessoas que o fizeram têm mais poder do que eles. Conseguem
fazer mais coisas do que os ídolos. Elas conseguem cortar uma árvore, talhar aquela árvore, esculpir aquela árvore na forma de uma imagem, enfeitar aquela imagem, aquela madeira, com prata, com ouro, fixá-la para que ela não balance. Então, quem fez aquele Deus tem mais poder do que o Deus que ele fez. Ele é, de fato, um criador de deuses. E aí, Jeremias usa uma ilustração. São como espantalhos numa plantação de pepinos. Não podem falar, não podem andar, são carregados de um lado para o outro. Por isso, não devem ser temidos. Antes de mencionar os ídolos, Jeremias falou de não tenham medo dos sinais dos céus, da leitura dos astros, da leitura das estrelas. Ele diz, não tenham medo disso. Não andem temendo estas coisas. Isso é costume dos povos do mundo. Mas o povo de Deus não deve temer isso. As estrelas são obras da mão de Deus. A única mensagem que elas transmitem são a mensagem do poder, da sabedoria e da beleza de Deus, porque foram criadas por Ele. Mas não transmitem nenhuma mensagem a mais sobre o futuro e destino de pessoas e nações. Portanto, não devem ser temidas. Não devemos temer aquilo que os povos temem. Não devemos temer aquilo que as pessoas temem. Fazendo um contraste com isso, Jeremias vai dizer o que nós devemos temer. Devemos temer o Deus Criador, o Deus das Escrituras, porque Ele é supremo e único. Jeremias, continuando sua profecia, vai dizer: ninguém há, Senhor, semelhante a ti. Tu sim és grande, tu sim és poderoso, tu és o Rei das nações. E tu deves ser temido. A ti isso é devido. Isso é, temer é devido apenas a Deus. Porque Ele é único em poder e sabedoria. Ele é o único que é completamente sábio e poderoso. Ele é o Deus vivo, o Deus eterno. O resultado da adoração aos ídolos é que eles embutrecem o homem, tiram a humanidade, tornam o homem semelhante aos animais, sem senso. É o que Jeremias nos diz no verso 8. Mas eles todos se tornam estúpidos e insensatos, com o ensino vão e morto, como um pedaço de madeira. A idolatria perverte as pessoas, mas o adorador de Deus segue o Deus único e sábio, o Deus verdadeiro. Aquele Deus que, quando se ira, a terra treme e as nações não conseguem suportar esta sua indignação. Os deuses, os ídolos, não fizeram os céus, não fizeram a terra. De fato, esses deuses desaparecerão. Um dia, eles são tão corrompidos que deixam de existir. Mas o Senhor não. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo com sua sabedoria. Ele é o Deus Criador. Ele não foi criado pelos homens. De fato, Ele criou os homens. Seu poder e sua sabedoria tudo criaram.
devemos observar suas obras. E é isso que Jeremias faz. Olhem o trovão, o tumulto das águas nas nuvens, os vapores que sobem. É Deus quem faz tudo isso. Os deuses criados, os ídolos, são obras das mãos dos homens. E aí Jeremias repete aquela frase. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber, por causa da idolatria. As suas imagens são mentira, não há vida nelas. Elas acabam envergonhando aqueles que nelas esperam. São vaidade. E no tempo do castigo, no tempo em que Deus trouxer o seu juízo, elas vão desaparecer. O ensino da idolatria, então, é vazio, porque os ídolos são resultado da engenhosidade e do saber humano. Sua beleza é resultado da arte humana, mas eles são enganosos, são inúteis e produzem uma vida sem conhecimento. E aí essa parte é terminada com Jeremias dizendo: não é assim aquele que é a porção de Jacó. Ele não é desse jeito. Porque ele mesmo é o Criador de todas as coisas e Senhor dos exércitos é o seu nome. Esta mensagem, como eu disse, Jeremias a proclamou à sua geração, mais de 500 anos antes de Cristo. Mas é uma mensagem atual, porque todos nós lutamos com a idolatria. Sempre que nós queremos imitar, copiar algo que não é de Deus, nós estamos cometendo idolatria. Nós estamos manifestando o nosso desejo de agradar as pessoas e o nosso medo de desagradá-las. E aí estamos deixando de lado o temor devido a Deus. E isto é idolatria. A idolatria da aceitação. A idolatria de não ser rejeitado pelos nossos contemporâneos, pelas pessoas que nos cercam. E assim, rejeitamos Deus. Tiago vai nos dizer que não há um acordo entre amar o mundo e amar a Deus. Ou se ama um, ou se ama outro. É impossível amar os dois. Não dá certo. É impossível. Por isso, vamos atentar às palavras que Deus nos diz através de Jeremias. Deixar de lado o desejo de imitar o mundo. Deixar de lado os temores do mundo. Deixar de lado o temor das notícias, muitas vezes falsas, e passarmos a temer a Deus. Carregar em nosso coração o temor a Deus. Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é o Criador, Deus está no governo de tudo, Ele é o Rei das nações. Nossa vida está nas mãos dEle, por isso devemos temer a Ele. Os costumes do mundo, as estrelas, os ídolos, nada disso tem o poder de controlar e dirigir nossa vida. Apenas Deus, sua vontade e sua graça. Por isso, ao invés de temer e imitar os costumes do mundo, vamos obedecer a palavra de Deus e temer o Deus das Escrituras. Amém.